Olá, pessoal. Bom, hoje eu venho aqui fazer alguns comentários sobre um vídeo que eu assisti há um tempinho atrás. E provavelmente o autor desse vídeo é conhecido de vocês. E eu quero reagir a esse vídeo, eu quero fazer uma análise. Tem algumas coisas que eu preciso pontuar. Claro, ele pega vários textos do livro de Enoque e coloca o livro de Enoque como perigoso e herege. Ele demoniza tanto o livro de Enoque que ele usa até estratégia de marketing visual para poder convencer as pessoas que o livro de Enoque não é um livro para ser lido. E eu quero analisar esse vídeo, ok? Vamos analisar comigo. Eu vou comentar aqui, vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Vamos lá. Vocês já percebem que ele usa um texto de Timóteo para dizer: dariam ouvidos a fábulas. Então, o livro de Enoque é uma fábula. Interessante. Interessante que o livro de Enoque é respaldado pela própria Bíblia. Se o livro de Enoque é uma fábula, eu tenho que dizer que a carta de Judas também é. Bom, vamos lá. Aí ele começa a usar muitas imagens, né? Vocês percebem que ele usa... islâmica, Enoque, também conhecido como Idris, desceu à terra no Egito, ensinou coisas que viu no céu e... Pela tradição islâmica. Vou fazer igual os italianos aqui, mas... Ai, meu Deus. Pediu que pirâmides fossem construídas em sua homenagem. Pela tradição islâmica, Enoque pediu que pirâmides fossem construídas em sua homenagem. Peraí, mas isso não está no livro de Enoque. Vamos lá. Quer dizer, as fábulas ele está pegando externamente ao livro, né? Já para poder tentar fazer, colocar uma imagem do livro já queimada, né? Vamos lá. É dessa maneira que muitos muçulmanos dizem que o livro de Enoque foi escrito. Alguém que desceu do céu e começou a falar coisas ocultas. Os antigos gregos identificaram Enoque como Hermes Trismegisto. Quer dizer, desceu do céu. Como assim, gente? Enoque é o sétimo depois de Adão. Ele não desceu do céu. Cultas. Os antigos gregos identificaram Enoque como Hermes Trismegisto. Trismegisto, o ocultista egípcio, o provável escritor do Livro dos Mortos e um dos principais cabalistas do mundo antigo. Na cultura islâmica, Enoque... Percebe que ele está pegando fontes aleatórias, pagãs, falando fábulas sobre um tal Enoque. E o que isso tem a ver com o livro de Enoque, né? Nada. E ele volta à tradição islâmica. Que foi o sábio que ensinou à humanidade a arte de escrever, a astronomia, a astrologia, música, pintura. Sabe, isso... Interessante que quem ensinou astrologia aos homens não foi Enoque. Foram os caídos. E isso está escrito no livro de Enoque. Que coisa, né? Isso parece aquela história dos anjos caídos. O escritor do livro de Enoque foi realmente o Enoque bíblico que subiu aos céus.
O Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Ó, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. O livro de Enoque é um texto usado pelos gnósticos. Nesse vídeo, vamos apresentar 7 problemas com o livro de Enoque. o livro de Enoque é usado pelos gnósticos. Vem cá, mas os gnósticos usam muito os escritos, né? O que tem a ver eles usarem os escritos? Quer dizer, até o diabo usa a Bíblia como ele quer, né? Então, não quer dizer absolutamente nada até agora. Só quis fazer uma demonizar Enoque, né? Pegando fontes aleatórias. E até agora não falou do livro. Agora sim vai falar do livro. E vamos lá, vamos ver. Aí a gente vai ter que pegar aqui o livro, ok? Para comparar e também os textos bíblicos e quem sabe alguns outros textos bíblicos, né? Para a gente comentar. Vamos lá. Primeiro problema: anjos intercessores entre Deus e os homens. Anjo que leva ao arrependimento e à vida eterna. Livro de Enoque, capítulo 40, verso 1 ao 3. Depois disto eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor Deus. Igualmente, nas 4 asas do Senhor Deus, nos 4 lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. O livro de Enoque menciona 4 anjos ao redor do trono de Deus, e que cada um desses anjos falava algo. Livro de Enoque, capítulo 40, verso 4. Detalhe, ele coloca essa imagem, né, de anjo com uma luz vermelha, né? Isso não é à toa, né? Ele não colocou isso aqui aleatoriamente. Isso é colocado para dar a impressão de que o que você está lendo, né, é coisa ruim, né? Isso aqui é marketing digital. Isso aqui é uma técnica muito óbvia, né? Colocar uma imagem ruim e o texto de Enoque para você, né, olhar e ficar pensando, ai, mas se você ler o texto somente sem essa imagem, a impressão é outra, né? Mesma coisa eu digo também da musiquinha de fundo, né? Muito engenhoso. Vamos lá. Ao 9. Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor Deus para sempre e sempre. Essa é a voz de um dos 4 anjos mencionados anteriormente. Nos versículos seguintes, aparece a voz dos outros 3 anjos. Continuando, a segunda voz ouvi abençoando ao Messias e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor Deus. A terceira voz eu ouvi pedindo e intercedendo em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor Deus. O terceiro anjo está fazendo intercessão pelos santos. A Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, afirma que apenas o Senhor Jesus Cristo intercede sobre os homens. Interessante, né? O que vocês acham? Somente Jesus intercede pelos homens. A Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós, né? Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também intercede por nós. E olha que interessante, ele nos ajuda a orar como convém. Ou seja, nos ajuda quando nós intercedemos a Deus. Romanos 8:27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Né? Lá no versículo 34, ele vai dizer que Cristo também intercede por nós diante do Pai, né? Interessante que tanto Jesus quanto o Espírito Santo intercedem, mas aqui tem um detalhe: o Espírito Santo nos guia a orar como convém. Ou seja, nós estamos intercedendo a Deus. Quando nós intercedemos em favor dos nossos irmãos, nós oramos em favor dos nossos irmãos, estamos intercedendo e não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo nos guia a orar como convém. O que tem de estranho em um anjo estar intercedendo? Olha que interessante. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 7, ele está falando de Jesus e que agora é sumo sacerdote, ok? Intercede por nós. Mas o interessante é que os anjos fazem esse papel. Inclusive Satanás tinha um papel de sacerdócio antes de se rebelar, né? Então, nós mesmos intercedemos a Deus. Não vejo nada de estranho, né, no anjo estar intercedendo a Deus. Vamos lá. Eu vou voltar aqui o vídeo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Outra coisa interessante, o que tem a ver mediar, ok? O mediador é o seguinte, ele é o caminho, tá? Ele é o caminho para a salvação, para se achegar a Deus, para orar a Deus. Tem um caminho, porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. Então, ele é mediador. Eu não posso me achegar a Deus senão através do sangue de Jesus. O que isso tem a ver com intercessão? Intercessão é oração. Livro de Enoque, capítulo 40, verso 9 ao 14. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados, e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? O primeiro é o misericordioso, o longânimo, Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo sofrimento e toda aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Aqui temos outro problema. Um anjo que leva as pessoas ao arrependimento para a vida eterna. Não está escrito que ele leva as pessoas ao arrependimento. Quem faz isso é o Espírito Santo. Está dizendo que ele preside sobre
o arrependimento. Agora vamos lá. Vou pegar aqui outro texto. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deu para entender? O anjo levando a oração dos santos a Deus. Apocalipse 4, versículo 8. E os quatro animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Interessante, 4 animais ao redor do trono. Vamos lá, que tem 6 asas. A gente pode pegar vários textos onde os anjos estão ministrando e ajudando o homem em várias situações, né? Por exemplo, quando o anjo disse a Zacarias em Lucas 1,13: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E aí nós temos vários momentos onde os anjos estão ali, levando a oração e respondendo a oração, né? A gente vê que os anjos, eles têm funções. Uma coisa é presidir sobre algo, não é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem salva é Cristo. Mas esses anjos estão trabalhando nessas áreas. Dá para entender isso? Vamos lá. A Bíblia diz que a esperança da vida eterna está em Jesus Cristo. Paulo viu que ele insiste, né? Presidir sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna. Ele está apresentando a Deus orações. Nós lemos que os anjos, eles fazem isso. Eles apresentam o incenso diante de Deus, que é a oração dos santos. Então, a oração de arrependimento, quem é o anjo que vai apresentar a Deus? É isso que o livro de Enoque está dizendo aqui, né? Então não tem nada a ver ele dizer, não, mas é Cristo, né, que é a nossa esperança. Um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, não tem nada a ver Cristo daí. Jesus, nosso Senhor. Não refutou nada, não Bendito tem nada a ver seja o o texto. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança está em Jesus Cristo e não em um anjo. Mas não, o texto não está dizendo isso. O texto não diz isso. Na carta aos Colossenses, Paulo alertou sobre aqueles que adoram anjos e os exaltam. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão
inflado por sua mente carnal. Gente, o que isso tem a ver? Não é adoração de anjos. Ninguém está adorando anjo, nem Enoque está adorando anjo. Ele está dizendo da função dos anjos ali diante do Senhor. Não tem nada a ver o que esse menino está falando aqui. Nada a ver. Você lê Enoque, você não fica com vontade de adorar anjo. Não existe está isso. Se referindo muito provavelmente aos gnósticos. Os gnósticos estavam espalhando fábulas, misticismos e escrevendo livros. Paulo sabia da existência de escritos cheios de mentiras que misturavam coisas bíblicas com heresias que corrompiam a palavra de Deus. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Justamente. Os gnósticos vão pegar qualquer escrito, inclusive a Bíblia, e vão distorcer como eles quiserem. O diabo sempre fez isso desde que o mundo é mundo, né? Então, quem faz isso terá recompensa diante de Deus, terá ali que dar conta diante de Deus. O que está escrito, está escrito. Agora, a interpretação é outra coisa. A interpretação errada e a pregação errada, usando a palavra, isso o diabo sempre fez. E com o livro de Enoque vai ser a mesma coisa, né? Vão pegar o livro de Enoque e vão falar, a pessoa vai pegar o livro para ler e não é bem assim, né? Algumas pessoas falam que o livro de Enoque é inspirado porque ele é citado no livro de Judas do cânon bíblico. Sempre esse anjo vermelho, de Judas, né? Capítulo 1, verso 14. E também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos. Por causa dessa citação a Enoque no livro canônico de Judas, muitas pessoas afirmam que o livro de Enoque é inspirado. Só Ele que pegou esse um pedacinho do argumento é versículo. fraco. Judas citou um pequeno versículo do livro de Enoque, e isso não faz com que os mais de 100 capítulos do livro de Enoque sejam inspirados. Então tá. Então tá bom. Eu vou usar esse mesmo método dele, esse mesmo argumento, né, para a Bíblia toda, então. Então vamos dizer assim, Gênesis 1, eu acho que é inspirado. Gênesis 2, não, eu acho que não é. Só porque Gênesis 1 para mim é verdadeiro, não quer dizer que a Bíblia toda seja. Pelo amor de Deus, né? Agora, até agora não tem nenhum texto que vá contra a palavra, só uma forçação de barra dele, tá? Judas, inclusive, vamos pegar aqui Judas e vamos ler. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Vamos ler no livro de Enoque isso? Vamos lá. Enoque, capítulo 1, versículo 12. Eis que ele vem com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita,
e cometida contra ele. Enoque capítulo 1. O livro de Enoque faz tantas referências a tantos outros textos bíblicos. Não é só em Judas. Não é só Judas, não. Mas vamos continuar vendo aqui o vídeo, tá bom? O evento de Deus vindo com 10.000 santos está presente também em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. Você não pode dizer que um livro é inspirado baseado num único versículo verdadeiro. A mentira pode ser misturada com verdades. Ah, com certeza. O problema não está no livro, o problema está em quem Além usa disso, o livro e deturpa. existem muitas passagens do livro de Enoque que são cópias do livro de Isaías. Enoque viveu por volta de 5.000 anos antes de Cristo e Isaías 700 anos antes de Cristo. Como Enoque conhecia o livro de Isaías? O livro de Enoque muito provavelmente não foi escrito por Enoque, mas... Gente do céu, que argumento mais sem nexo. Como Enoque conhecia o livro de Isaías. Como Isaías conhecia tudo que ia acontecer com Jesus, 700 anos antes de Jesus. Como que Isaías sabia que Isaías fala da paixão de Cristo? Como que Isaías sabia? Responde para mim aí, você inteligentão. Hein? Sério, como que Enoque, meu Deus. Gente, os profetas de todas as épocas, quando você vê textos que batem igual, não é porque um copiou do outro, mas o outro não... Meu Deus! Mas é porque Enoque era profeta, criatura. Meu Deus do céu! Como assim? Ai, meu Deus. Não. Que argumento, mas... Ai. Assim por alguém que viveu depois de Isaías. Segundo problema, pecadores são amaldiçoados e sem salvação. Livro de Enoque, capítulo 5, verso 6i ao 6j. E para todos vocês, pecadores, não haverá salvação, mas sobre vocês todos deve permanecer uma maldição. Isso com certeza é um problema. Todos nós somos pecadores. Ai, que tal problema, filho? Você tem que ler mais a Bíblia, meu filho, tá? Você tem que ler mais a Bíblia. Não, todos nós não somos pecadores. Não, você sabia não? Você não sabia disso? Então vou te contar uma coisa. Aqueles que são justificados em Cristo não são mais chamados pecadores. Por quê? Porque pecador é aquele que é escravo do pecado, que tem ainda prazer no pecado e não tem arrependimento. Esse é o pecador. O termo pecador não pode ser aplicado simplesmente porque todos pecam, mas aqueles que são escravos do pecado, né? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na via dos pecadores. Peraí, mas se todo homem é pecador, por que o salmista está dizendo que bem-aventurado aquele que não se detém na via dos pecadores? Porque os pecadores não são todos, né? A gente ouve isso sempre, nós somos todos pecadores, isso é mentira. Pecador é aquele que não tem arrependimento, é aquele que é escravo do pecado. Nós éramos pecadores.
Mas Deus nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, né? Então agora nós não somos pecadores mais, mas nós éramos. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? Fazemos mentiroso. Sim, temos pecado é a forma composta de um passado composto. Se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não pecamos ou que nunca pecamos, mentimos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí, agora em Jesus somos justificados. Então agora nós não somos chamados mais pecadores, nós somos chamados santos. Os apóstolos o tempo todo chamam os irmãos nas suas cartas de santos, né? Interessante isso, né? Porque se eles fossem pecadores, não poderiam ser chamados de santos, né? Então, quando Enoque está falando de pecadores, são aqueles que não têm arrependimento e não querem a salvação. Enoque fala do Messias. Enoque fala de salvação. Ele fala de redenção. Mas não, a desonestidade é tanta que ele pega o versículo aqui isolado, né? Para poder tentar criar aqui uma heresia. Mas, como a gente vai lá para o livro de Apocalipse, os pecadores, os cães ficarão de fora, os homicidas, né? Os que cometem a mentira, os ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo. Acabou, filho. Os pecadores não haverão salvação, né? Não terão. Os pecadores não terão salvação. Sobre eles vai permanecer maldição. Por quê? Porque eles não quiseram ser libertos, né, por aquilo que Cristo fez. E Enoque fala, vamos lá em Enoque capítulo 5, vamos dar uma lida? Do versículo 4. Primeiro Enoque, capítulo 5, versículo 4. Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão e os anos de tua vida perecerão. A abominação perpétua se multiplicará e não obterás misericórdia. Entendeu? Ele não tem arrependimento e por isso não haverá misericórdia para ele. A Bíblia diz que onde há confissão, né, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então aqui ele está falando de alguém que não tem arrependimento. Versículo 7. Nestes dias tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te abominarão. Eles te abominarão com tudo que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos. Todos os que viverão e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência
e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão. Interessante, né? Interessante. O que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz? Sobre pecadores? Vamos lá. Provérbios 13, 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Tem mais. Salmo 1, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Provérbios 13, versículo 6. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Provérbios 11, 31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Isaías 1, 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Eclesiastes 9, 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Salmo 104, versículo 35. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Tá bom para você, inteligentão? Vamos ver se tem mais um aqui para você. Eclesiastes 8, 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Muito bem. Vamos continuar ouvindo o vídeo? Eu acho que deu para entender que pecadores, né, não haverá salvação, serão destruídos, serão amaldiçoados. Também está na Bíblia, né? Interessante isso. Porque o inteligentão aqui não sabia que o termo pecador não pode ser usado para aquele que é justificado em Cristo. Vamos lá. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muito bem, 1 Timóteo 1,15. Vamos ler dentro do contexto, muito bem. 1 Timóteo 1,15. Vamos ler a partir do versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me foi confortado
a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, fui perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. Por quê? O fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça, favor imerecido de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal o quê? Pecador? Ou salvo por essa graça? Porque ele era pecador. Eu sou o principal, que era pecador, mas agora fui salvo pela graça de Jesus Cristo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Entendeu? Eu era blasfemo, eu era perseguidor, ok? Injurioso, mas alcancei misericórdia. Bom, vamos lá, vamos voltar a ouvir aqui o inteligente. E Paulo, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Olha aí. Porque todos pecaram. Pecaram. Como eu falei antes, né? Que ele nos amou primeiro quando éramos ainda pecadores. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E agora nós somos justificados pelo seu sangue, pela sua graça. Jesus Cristo não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Terceiro problema, de novo, intercessão. Chamar os pecadores, eu li em Enoque, e isso também está ali em Enoque. São de anjos. Livro de Enoque, capítulo 39, verso 5. Aqui meus olhos viram suas habitações com seus anjos justos e seus lugares de descanso com o sagrado. E eles pediram, intercederam e oraram pelos filhos dos homens, e a justiça fluía diante deles como água. Mais uma vez, os escritores do livro de Enoque colocam anjos no lugar que apenas... Eu não vou repetir a questão da intercessão. Nós, seres humanos, também intercedemos a Deus, ok? Quanto mais os anjos, né? Então eu não vejo problema nenhum. Intercessor é aquele que está orando, pedindo, ok? Enoque intercedeu pelos anjos também que caíram, né? Mas Deus falou, não vou perdoá-los, né? Então, quer dizer, a intercessão não é um papel exclusivo de Jesus, não. Isso aí é coisa da sua cabeça. O Senhor Jesus pode ocupar. Quarto problema, os santos do céu vão descer à terra e casar. Livro de Enoque, capítulo 39, verso 1.
E acontecerá naqueles dias que os filhos eleitos e santos descerão do alto céu, e sua semente se tornará uma com os filhos dos homens. Essa é mais uma heresia grave. A Bíblia... Agora, vamos pegar aqui o texto para ver dentro do contexto, para entender isso aqui. Por favor, misericórdia. Enoque, capítulo 39. Vamos lá. Olha que interessante. No capítulo 38, ele está falando do milênio, do juízo de Deus sobre, a terra, sobre os maus. E aí eu vou pegar aqui os 2 últimos versículos do capítulo 38. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então, ninguém obterá compaixão do Senhor Deus, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Naqueles dias, capítulo 39, versículo 1. A raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. Queridos, quem é a raça eleita e santa? Vamos ver? 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu querido, eu acho, a impressão que eu tenho é que Enoque não está falando de anjos. Enoque está falando dos eleitos santos de Deus, que foram arrebatados no momento que o Senhor desce com a sua ira sobre a terra. E depois eles descem para a terra para viverem o milênio na terra. Enoque aqui está falando do milênio, do início do milênio. Ele arrebata o povo no final da tribulação, vem com a sua ira, o fogo sobre a terra, e depois ele vem com os santos para a terra e estabelece o milênio. É isso que Enoque está falando aqui no capítulo 38 e 39. Então eu não entendi da onde que você tirou a ideia de que esses filhos eleitos e santos são anjos. Não são. Não são. Bom, essa é mais uma heresia grave. A Bíblia, em Mateus 22, verso 30, diz que não vamos casar depois de morrermos, e nem os anjos casam, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Quinto problema: mortos no inferno. No céu ninguém casa. No céu ninguém se dá em casamento. Mas nesse momento nós estaremos na terra. Então é outra coisa, tá? Inferno podem ser salvos. Livro de Enoque, capítulo 51, verso 1 ao 2. E naqueles dias a terra também devolverá o que foi confiado a ela. Apocalipse 20. Então a terra vai devolver os mortos. Continuando. E o Sheol também devolverá o que recebeu, e o inferno devolverá o que deve. Então a terra, o Sheol e o inferno vão devolver os seus mortos. Ok. E depois? E ele deve escolher os justos e santos entre eles, pois se aproxima o dia que devem ser salvos. Isso é heresia. Muito bem, vamos contextualizar Enoque, capítulo 51.
Vamos pegar aqui. Enoque 51. A ressurreição dos mortos e a separação pelo juiz do justo e o ímpio. Interessante que isso está na Bíblia. Vamos lá. Ele leu o versículo 1 e 2, né? Vamos lá. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. E ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. Olha aqui, eu não sei que versão é essa que ele leu aqui, mas a que eu tenho, gente, olha a diferença que tá dizendo aqui. Ele diz: a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu. Lembrando que inferno pode ser uma palavra, né, que no caso aqui eu acredito que seja o Sheol, certo? A terra entregará de seu ventre, o Sheol entregará de seu ventre, o Hades entregará. O Hades é o Sheol, tá, gente? E o seio de Abraão também era um dos mortos. Quando você fala inferno, é generalizado. Aí aqui tá: inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos. Aqui ele está falando da ressurreição de todos que ressuscitarem, todos. Quando a Bíblia diz que ele vai separar os bodes das ovelhas, o trigo do joio, os justos dos pecadores, é exatamente o que está sendo dito aqui. Ele não está dizendo que vai pegar aqueles que estavam no inferno, no caso o Hades, né? E que já eram condenados, para ver quem é que ele vai salvar dali. Não está dizendo isso. Nossa, que forçação, meu Deus. Aí aqui está dizendo assim, ó. E naqueles dias o Messias se assentará sobre o seu trono. Olha aqui, isso aqui é o versículo 3. Enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor Deus lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos do céu. Isso também é respaldado pela palavra de Deus, né? Todas as montanhas sairão dos seus lugares. Isso está lá em Apocalipse 6. E os justos se tornarão como os anjos do céu. Sim, Jesus disse isso. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o Messias será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Tá vendo, querido? Lê o texto todo, não pega o versículo isolado e tenta distorcer. Se você pega dentro do contexto, você não vê esse absurdo, né? E ainda mais com esse anjinho vermelho aí. Ah, pelo amor de Deus, isso é muito forçado. Quem não pega o livro para ler, vai acreditar no que você está falando, né? E aí vai demonizar o livro sem ter lido. Ó, que coisa. Sexto problema: o Filho de Deus só teve nome depois de um tempo. Livro de Enoque, capítulo 48, verso 1 ao 3. E naquele lugar eu vi a fonte da justiça, que era inesgotável, e ao seu redor havia muitas fontes de sabedoria, e todos os sedentos beberam delas, e estavam cheios de sabedoria, e suas habitações eram com os justos, santos e eleitos.
E naquela hora, aquele filho do homem foi nomeado na presença do Senhor dos Espíritos. Mas isso é falso. Jesus Cristo disse que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus Cristo sempre existiu, ele é e sempre teve um nome. É falso que foi dado um nome a Jesus Cristo depois de um tempo. Olha que coisa interessante. É verdade, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é eterno. Não há um momento em que ele passou a existir, né? Mas ele é eterno. Isso é verdade. E graças a Deus que você entende isso. No Enoque 48, ele não está dizendo que Jesus recebeu um nome naquele momento. Olha o que está dizendo aqui, na minha versão. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual era inesgotável, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus. Não nomeado. Na minha versão está invocado. Tem uma diferença aí. E o seu nome na presença do Ancião de Dias. Ou seja, o seu nome foi dito. Só isso. Não está dizendo que foi criado o nome dele naquele momento. Vamos dar um nome para ele. Não está dizendo isso. Ai, meu Deus. E sabe o que é interessante? Ele fala que o nome dele sempre foi, né, o mesmo. E então não tem um momento para ter um nome. Só que interessante, olha só, gente. Ai, mas a Bíblia tem uma coisa aqui, um ponto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Detalhe, tá, pessoal? O Pai também chama o Filho de Deus. Então, só porque o Filho está dizendo o meu Deus, não quer dizer que ele também não seja Deus, ok? A nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Interessante. O meu novo nome, então nós o chamaremos de modo diferente depois, né? Apocalipse 19, versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Neste momento nós o chamamos de salvação, mas nós o chamaremos pelo nome a Palavra de Deus. Interessante, né? Vamos lá, vamos avante com o vídeo aqui. Mas por que o autor do livro de Enoque escreveu isso? Se você pesquisar sobre o gnosticismo, vai perceber que os gnósticos igualam Jesus Cristo a um anjo. Percebe que esses ensinos que ele pegou, na verdade, não foi do próprio livro.
Esses ensinos ele pegou do gnosticismo. Ele está pegando os ensinos, as doutrinas gnósticas que pegam e distorcem o livro de Enoque e falam assim: olha, está escrito no livro de Enoque isso. Eu acho que o inteligente nem leu o livro de Enoque com calma para entender o que está sendo dito ali, né? Ou não sei se ele só leu o texto e quem preparou esse vídeo aqui não foi nem ele, né? Não sei, né? Vamos lá. 7º problema. Noé tinha olhos de raio laser. Livro de Enoque, capítulo 106, verso 2 ao 3. Nesse capítulo, o autor descreve o nascimento de Noé. Vamos ler. E seu corpo era branco como a neve e vermelho como o desabrochar de uma rosa, e os cabelos de sua cabeça e seus longos cabelos eram brancos como lã, e seus olhos lindos. E quando ele abriu seus olhos, ele iluminou a casa inteira como o sol, e toda a casa estava muito brilhante. E então ele se levantou nas mãos da parteira, abriu sua boca e conversou com o Senhor da Justiça. O autor está dizendo que quando o bebê Noé abriu os olhos, ele iluminou toda a casa. E que o bebê Noé abriu a boca e conversou. Isso é uma fábula, um conto gnóstico. Vamos continuar lendo. E seu pai, Lameque, estava com medo dele e fugiu. Mas é claro, imagina a cena. É óbvio que ele iria ficar com medo. Continuando. E ele disse-lhe: eu gerei um filho estranho, diferente do homem e semelhante aos filhos do Deus do céu. Percebeu? Mais uma vez, exaltando anjos. E sua natureza é ele diferente. Não está exaltando ele anjos. não é como nós. E seus olhos são como os raios do sol. E seu semblante é glorioso. E parece-me que ele não nasceu de mim, mas dos anjos. Pura gnose. Existem muitas passagens. Bom, vamos lá. Interessante isso, por quê? Vocês lembram de Jesus no Monte da Transfiguração? Vamos ler? Não é o único momento em que nós veremos alguém em forma humana, tá? Porque Jesus ele veio como homem, então ele como homem, ele ali em cima do Monte da Transfiguração, ele se transfigurou diante dos discípulos e a sua glória foi vista pelos discípulos. E é claro, o seu rosto brilhava, né? Interessante que a gente vê isso acontecer também com Moisés, né? Vamos ler. Em Êxodo capítulo 34. Quando Moisés subiu ao monte e passou lá 40 dias, né, em cima do monte falando com Deus. E eu acredito que quando ele falou com Deus, se como ninguém pode ver a face de Deus e não morrer, né? E Moisés conversava com Deus face a face. Interessante. Interessante também que ele passou 40 dias em cima do monte conversando face a face com Deus. Que Deus é esse que ele conversava? Que se o pai, ele não podia olhar na face. Então, ele olhava e falava com aquele que é a imagem visível do Deus invisível. Ele falava com Jesus. Interessante que no Monte da Transfiguração, nós vemos ali Moisés conversando com Jesus, né? Sim, lá no Monte da Transfiguração, Jesus não estava falando com a pessoa que morreu. Ele estava falando com Moisés e Elias lá do passado, lá do monte, falando com eles do futuro. E aí,
quando Moisés desce do monte, olha que coisa interessante. Êxodo capítulo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. E aí lá no versículo 33, assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Isso aconteceu também com Jesus, o seu rosto resplandecia. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Eles conversavam com Jesus sobre a sua morte. Então não era só uma visão, eles estavam conversando sobre o que tinha que acontecer depois de alguns dias. Noé, ele já era escolhido de Deus e profetizado, ok? Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. O pai dele, quando viu o seu rosto, quando viu os olhos dele que iluminaram toda a casa, o pai ficou assustado, porque pensou que ele deveria ser um filho de anjo. Por quê? Porque no tempo de Noé, o que mais estava acontecendo eram os anjos fazendo filho, né? O próprio livro de Enoque conta isso também, né? Então os anjos fizeram filhos. E o pai de Noé ficou assustado, pensando, ai meu Deus, esse aqui não é meu filho. Mas vamos voltar lá no Enoque para ler esse finalzinho aqui. Meu pai, estou aqui agora para rogar-te encarecidamente que procures o nosso pai Enoque para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu filho Lameque, né? Veio ter comigo nos confins do mundo. Olha que interessante. Pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei-lhe, meu filho, aqui estou, por que vieste a mim? Ele respondeu, eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai, nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas a sua forma, a sua natureza não se parecem com a de um homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. Os cabelos de sua cabeça são mais alvos do que a lã branca, e seus olhos são como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se sobre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou ao Senhor do céu. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos e dos que mamam sai o perfeito louvor. Imagina de Noé. Mas seu pai Lameque teve medo e fugiu para junto de mim
não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Assim eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei-lhe: o Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Eu já tinha visto isso numa visão e sobre ela já te falei, a saber, que no tempo do meu pai Jarede, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Senhor. Sim, eles cometeram o pecado e desobedeceram à lei. Misturaram-se com mulheres e pecaram com elas, e casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre toda a terra. Acontecerá um dilúvio e imensa ruína por todo o mundo. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos. Enquanto todos os demais homens morrerão, ele e seus filhos serão postos a salvo. Aqueles haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne. Assim, um grande castigo recairá sobre a terra, e esta será então enxugada de toda a imundície. Dize, porém, ao teu filho Lameque que o recém-nascido é realmente seu filho. E ele lhe deu o nome de Noé, pois ele restará e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. E em tempos posteriores o pecado será ainda maior do que aquele primeiro que foi cometido sobre a terra. Pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou-se para mim. Eu os li nas tábuas divinas. Enoque profetiza o dilúvio e dá o nome para Noé, chama ele de Noé, porque ele sobreviverá, ele será salvo do dilúvio, ok? Então ele será usado para salvar a sua família, os animais. Enoque já tinha profetizado isso. Em outro momento, o próprio Noé vem falar com Enoque. Então, gente, não tem gnose aqui. O que os gnósticos dizem, tentando se basear em Enoque, não ouça a doutrina pronta. Pegue o livro e leia somente, ok? Faça isso com a Bíblia também. Não ouça doutrinas de mestres que pegam versículos pequenos e tentam criar doutrinas para você. Pegue a Bíblia, pega a Escritura, pega o livro de Enoque, leia e peça para o único que pode te guiar a toda a verdade, que é o Espírito Santo. Peça a Ele para te guiar a toda a verdade, ok? Analise tudo, retenha o que é bom, analise tudo com base na Escritura e deixa guiar pelo Espírito Santo. Não vá atrás de doutrinas que o cara fala assim, porque escritos antigos dizem isso e isso. Porque o livro de Enoque diz isso, mas não diz a referência, ou então faz igual fez aqui. Pega um meio versículo e tenta respaldar. Não creia nesses, ok? Porque a Bíblia não está escrito assim. No original, nos pergaminhos mais antigos, os rabinos dizem isso. Porque os estudiosos dizem aquilo. E aí você pergunta onde está escrito, mais ou menos ali em Apocalipse, não sei aonde. O cara às vezes nem sabe dizer exatamente onde está escrito e não sabe a memória, pelo menos, o versículo que ele está tentando citar. Então a doutrina fica mais forte do que a própria Escritura.
Se liga na escritura, no que está escrito, e não no que estão dizendo que está escrito. Faça isso sempre, em qualquer lugar, no YouTube, nas igrejas, em qualquer lugar. Se alguém vier ensinando uma doutrina, pegue, faça igual aos bereanos. Pegue ali a escritura e confira o que ele está dizendo. Se é assim. Bom, eu já expliquei. O gnosticismo é que cita Enoque para basear as suas heresias. Muitas doutrinas são também pegadas assim, jogadas e tentam usar a própria Bíblia para respaldar doutrinas erradas e doutrinas de demônios. Por isso eu digo, leia primeiro. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não basta só conhecer as Escrituras, mas também buscar o poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, você não vai ter iluminação para entender as Escrituras. Então, as duas coisas. Busca entender as Escrituras. Não comendo da mão de quem está já dando pronta a doutrina para você. Examina as Escrituras e pede ao Espírito Santo para te guiar a toda a verdade. Amém? Então, inteligente, não faz isso não. Enoque é respaldado pela Bíblia, sim. E se é inspiração do Espírito Santo, aquilo que está escrito em 1 Enoque, eu não digo segundo Enoque porque não considero, eu considero o 1 Enoque. Mas se é inspiração do Espírito Santo aquilo que está escrito ali, e você está dizendo que é fábulas, que é heresia, muito cuidado. Você está dizendo que doutrinas de demônios são o que os gnósticos dizem, não a própria Escritura. Se eu pegasse um pastor herege da vida e falasse, aí, viu, a Bíblia... Não, a Bíblia não. A Bíblia não tem culpa das heresias que os homens inventam, né? Então, o problema não é o livro. O problema é as heresias que criaram em cima dele, usando ele para isso. O diabo faz isso desde sempre. Então, cuidado para não estar blasfemando contra Deus, ou melhor, blasfemando contra o Espírito Santo. Né? Porque se é inspiração do Espírito Santo e você está dizendo que aquilo ali é um escrito fábula, que é uma heresia, que é doutrina de demônio, cuidado. A gente tem que ter temor de Deus, tá bom? Então eu deixo esse recado aí para você. Pessoal, fiquem com Deus. E se você quiser ler o livro, peça para mim no e-mail que eu mando para você, tá? Se você quiser escrever para mim, tem um e-mail aí embaixo. Se não, eu deixo o link do livro também aqui para baixar. Beleza? Gente, fiquem com Deus e não sigam os hereges de meios versículos. Leiam a Escritura, examinem a Escritura. Nós temos pouco tempo. Deus abençoe vocês.